Olá, boa noite, irmãos. Bem-vindo ao nosso culto, domingo à noite. Hoje nós estamos no dia 5 de abril e nós continuamos transmitindo as nossas mensagens pela internet e o desafio de que os irmãos compartilhem suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Outras pessoas também podem desfrutar dessa mensagem e eu creio que o Espírito Santo pode usá-la para edificar o povo de Deus e também para ganhar vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma vez, pela grande oportunidade que nos concede, reunir em Teu nome como igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada por toda a Campinas. Ó Pai, em nossos lares, possamos cultuar o nome de Jesus Cristo, possamos adorá-lo, possamos, ó Pai, fazer com que os nossos vizinhos escutem nossas vozes, por meio dos hinos cantados durante este culto de domingo à noite. Abençoa-nos, ó Pai, e fale aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu gostaria de compartilhar o capítulo 5 de Jeremias, especificamente os dois últimos versículos, versículo 30 e 31, mas você pode ler todo o capítulo em casa, depois do culto, mas o versículo 30 e 31, ele diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Irmãos, nos dias de hoje, o volume de informações à nossa disposição é tão grande, que nós não damos conta de examinar todas elas. Você não consegue absorver tudo o que se produz, especialmente em época de internet, sites, e aí temos blogs com os mais variados assuntos, tanto esporte, moda, política, teologia, o que você quiser, o que você deseja, é só clicar e pronto, está tudo ali. Com relação aos assuntos bíblicos, com relação a assuntos referentes à palavra de Deus, nós temos todo tipo de opinião com todos os temas da palavra de Deus. Sempre você vai encontrar alguém opinando sobre qualquer assunto da palavra de Deus. O lado positivo disso tudo é que o crente que deseja estudar e conhecer melhor a palavra de Deus, ele tem uma boa ferramenta, uma importante ferramenta em mãos, que é a internet, para poder estudar a Bíblia. Antigamente, especialmente os alunos de faculdades e seminários bíblicos, eles contavam com poucos livros, e os bons livros de teologias, eles se encontravam na maioria na língua inglesa, então a pessoa tinha que dominar o inglês, alguns outros na língua espanhola. Hoje você tem, além de muito livro sendo traduzido, isso é bom também, você tem a internet para te ajudar. Mas aí que está, é muita informação, em qual confiar? Como você consegue distinguir o ensino bíblico correto do falso ensino da palavra de Deus? O lado positivo, se é que temos esse lado que temos, que é o lado da montanha de informação que nos vem, o lado negativo é que, assim como para cada livro bom você tem um monte de livro que é nocivo à fé cristã, também para cada site bom, cada blog bom, você vai ter aí uns outros 10 que é nocivo à fé cristã, que são, na verdade, a maioria fonte de heresia. Então, como é que nós podemos sobreviver nesse mundo com tanta informação, nesse mundo que diariamente afeta as nossas vidas? O segredo é conhecer o autor daquilo que está sendo dito, ensinado,
conhecer a teologia dele. Por exemplo, você pega lá um site, você acha interessante o título da mensagem ou do artigo, mas procura saber quem é o autor antes, procura saber o que ele pensa a respeito da palavra de Deus, para depois você realmente absorver os seus ensinamentos. Porque o que tem acontecido em nossos dias, especialmente em dias de pandemia, é que tem surgido muita coisa alarmante. Isso não é novidade. Na virada do século, quando a internet ainda nem era tão absorvida pela sociedade, vários livros e vídeos sobre o fim do mundo surgiram. Lá em 1999 para 2000, surgiram vários livros, vários artigos, ao ponto de pessoas dizerem assim: olha, mas a Bíblia está escrito na Bíblia. Tem um versículo na Bíblia que diz que 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Eu não sei, ou eu sou um leitor muito desatento, mas eu nunca encontrei esse versículo na Bíblia. Então a moda hoje é o coronavírus, e junto com o coronavírus vem o anticristo, o arrebatamento, a tribulação e etc. Assunto que chama a atenção, que aguça a curiosidade de muitos, mas nós devemos tomar cuidado, porque tem muita profetada, muita falsa profecia sobre esse assunto. Muitos artigos que estão sendo escritos, artigos com o pano de fundo o coronavírus, que surgem nesses últimos dias, como que querendo dizer: olha, é o final de tudo, o mundo está acabando. Aí eu costumo dizer o seguinte, que a iminente volta de Cristo, ela é tão iminente quanto era para o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele fala a respeito daqueles que morreram, que estavam com Cristo, e ele então diz: depois nós os vivos. Então naquela época Paulo já se incluía entre os vivos que veriam a igreja sendo levada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a iminente volta de Cristo é tão iminente como era há 100 anos atrás. Ela pode acontecer, como também Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no abrir e piscar de olhos. Isso pode acontecer. Devemos aguardar a bendita volta de Cristo, com ou sem corona. Devemos analisar o que estamos absorvendo nas pregações que temos escutado. Tem muito pregador bom, de oratória, bom de gogó, mas com uma teologia péssima. Então devemos tomar muito cuidado com o que nós temos visto nesses dias. Nós devemos ser, não apenas para esse assunto, mas qualquer outro assunto da palavra de Deus, nós devemos ser como os crentes de Bereia. Vocês conhecem bem a história de Atos 17:11. Enquanto Paulo ensinava, olha, era o grande apóstolo Paulo, não era o Zé da esquina, não era o diácono João, o presbítero Joaquim, era o apóstolo Paulo. Ele estava ensinando, mas os crentes de Bereia abriam a palavra de Deus para ver se o que estava sendo dito era realmente o que estava nas Escrituras. Se as coisas, ali o texto diz, se as coisas eram realmente assim. Vamos ver lá, Atos 17, versículo 11. Os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os crentes de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós devemos comparar as Escrituras com aquilo que está sendo dito, para ver se realmente o que está sendo dito é de fato de acordo com o que a Bíblia diz. Se você fizer isso, você vai se livrar das heresias que surgem dia após dia. Mas como de maneira prática nós podemos ter essa sensibilidade ao ponto de saber
que aquilo que está se dizendo, aquilo que está sendo pregado, ensinado, vem de Deus ou não? Será que nós podemos ser ousados ao ponto de rejeitar o ensino, mesmo que venha de um homem de Deus? Aliás, sobre isso eu costumo dizer o seguinte: todos somos homens de Deus, tanto homens como mulheres. Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Um homem de Deus disse, então se ele disse, não importa se não está na Bíblia, ele disse. Como é que nós podemos ser ousados ao ponto de discordar com uma personalidade no meio evangélico que ensina coisas contrárias à palavra de Deus? Como é que podemos manter uma posição fundamentalista ante aos modismos teológicos que surgem a cada dia? Os mais velhos vão se lembrar da época do dente de ouro. Lembram, os irmãos, quando surgiu a bênção do dente de ouro? Eu até hoje fico me perguntar por que carga d'água Deus iria transformar uma obturação em ouro. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? O que eu sei é que esta foi uma brecha em que muitas igrejas abriram, para que profetadas fossem pronunciadas dos seus púlpitos. E com isso veio divisão, até trabalhos fecharam as portas, por causa desse tipo de profecia, que não encontra respaldo algum na palavra de Deus. Então, para não cairmos nessa, para não sermos levados pelas falsas ondas de doutrinas que surgem por aí, a nossa resposta tem que estar baseada na palavra de Deus. Ou seja, para que você não caia nos erros doutrinários, teológicos, proféticos que surgem dia a dia, volte para as Escrituras e confere se o que está sendo dito realmente é bíblico ou não. Quando confrontamos os novos ensinos à luz da Bíblia, tenhamos em mente a seguinte verdade: aquilo que está sendo ensinado tem respaldo bíblico? Ou seja, a Bíblia dá base para tais ensinos? Eu não estou dizendo de um versículo, porque isso é muito clichê. Se pega um versículo e daquele versículo se faz uma doutrina, se cria todo um ato por trás daquilo. Não é um versículo. Eu não preciso dizer daquela frase que texto fora de contexto gera pretexto. Mas, então não é porque alguém se levantou, disse algo e usou um versículo como base para validar a sua mensagem. Porque é justamente isolando o versículo que se promove o engano, se promove as heresias. Um escritor, cujo nome era Frederic Martin, ele conta que nos dias que antecederam a virada do ano de 999, também houve grande alvoroço, dizendo que o mundo ia acabar. E o que as pessoas fizeram? Os homens começaram a perdoar suas dívidas, marido e esposa confessaram suas infidelidades, as igrejas eram cercadas pelas multidões que buscavam confissão e perdão, os prisioneiros foram soltos. Tudo isso porque o mundo iria acabar aquela noite. Um outro escritor chamado Hanhot, ele diz o seguinte: com a aproximação do Natal de 999, houve um derramamento de amor. Comerciantes distribuíam alimento sem cobrar por eles. O frenesi chegou ao clímax quando o Papa Silvestre II celebrou a missa da meia-noite. E depois da missa, o silêncio tomou conta de todos ao repique da primeira hora de 1º de janeiro
do ano 1000. O povo, percebendo que o mundo não acabara, se confraternizaram, abraçando, se beijando, se alegrando, e em poucos dias a vida seguiu o seu fluxo normal. Comerciantes lembraram das dívidas, maridos voltaram a trair suas esposas e os prisioneiros voltaram às cadeias. Então veja, a comoção que se forma atrás de um assunto como este é tão grande que as pessoas acabam agindo de forma de tentar comprar Deus, a fim de que se o mundo acabar eu vou ser bonzinho e Deus vai me receber na sua eternidade. Recentemente, quando a guerra do Golfo explodiu, eu lembro, muitas livrarias venderam livros com títulos a respeito de profecias bíblicas, e até mesmo Nostradamus foi lembrado, que diziam que ele tinha uma profecia a respeito da guerra do Golfo. E as pessoas são curiosas, vão atrás desses assuntos. Então, para você criar uma expectativa, é só você trabalhar em cima do tema, e as pessoas vão te seguir com certeza. As seitas, grupos religiosos que pregam heresia, já marcaram e desmarcaram a volta de Cristo tantas vezes que caíram em descrédito. 1920, 25, 75, 88, 92, 2005, 2007 são algumas das muitas datas que colocaram a respeito da volta de Cristo. Todas elas, sem dúvida, se você está vendo esse vídeo, você pode confirmar, todas elas falharam. E se quisermos aplicar a Bíblia ao pé da letra, todos esses falsos profetas, alguns deles que estão inclusive vivos, os 920, 25, já com certeza morreram, mas talvez os de 75 para cá, até 2007, todos eles aí, a maioria está viva. Se formos ser bíblicos, todos esses falsos profetas deveriam perder a vida. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Se disser no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Se você ler Ezequiel capítulo 13, leia ele, para você ver o que também Ezequiel fala a respeito de falso profeta. Depois da mensagem, leia Ezequiel capítulo 13. Irmãos, ao olharmos para essas profecias, nós não vemos sustentação bíblica para dar crédito a elas. Eu lembro quando uma dessas aqui, de 92 em diante, 88, né, o ano que eu casei, até agora, eu lembro que as bases eram das mais variadas. Invenções se faziam a respeito, prognósticos da volta de Cristo, sem nenhuma base bíblica. E novamente eu repito, mesmo que pegue um versículo, você não pode dar crédito a esses falsos profetas. Então você tem que primeiramente olhar para essas profecias e ver que elas contradizem a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ninguém sabe dia ou hora. Um desses aqui, não vou dizer o nome da pessoa, quando foi questionado, quando falaram assim, olha, mas a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ninguém sabe nem mesmo dia e hora. E ela, na sua arrogância, disse, dia e hora não, mas mês e ano sim. E datou um mês e um ano.
Foi de 2007. Depois, se quiser pesquisar, pesquisa aí. É uma pessoa famosa no meio evangélico. Então nós temos que analisar as profecias. Essas novas profecias que surgem, na verdade, não são profecias, são chuterologia. É a doutrina do chute. E eu costumo dizer que de tanto chutarem, algum dia alguém acerta. É claro que eu estou brincando, embora o assunto seja sério, mas de tantas pessoas colocarem a data, o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar essa igreja, alguém vai aparecer lá. Tá vendo? Eu disse que era aquele dia. Mas a nossa vida cristã, ela não tem que ser baseada em saber a data que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, mas tem que ser baseada em viver uma vida digna diante dele. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de novas revelações, mas sim de iluminação para conhecermos o que já está revelado na palavra de Deus, o que já está escrito na Bíblia. O que Deus nos deixou na sua palavra é o suficiente para a nossa vida. Não precisamos de novas profecias. As novas profecias, assim como as velhas, são completamente sem base bíblica. E, embora muitas vezes usam passagens, e elas são distorcidas, fora de contexto, que trazem confusão na mente do crente. Elas são contraditórias, como muitas vezes nós vemos uma profecia, ela se contradiz com o próprio ensino do pregador. Um dos textos que se usa muito, esses profetas da atualidade, para contestar e para não aceitar a advertência contra as suas falsas profecias, é Amós 3,7. A palavra de Deus diz assim, Amós 3,7. Presta atenção. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, ele fala, está vendo? Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então ele se acha profeta de Deus, e Deus revelou para ele, e aí então você não pode contestar. Mas o texto aqui de Amós não está falando dos profetas da atualidade, está falando dos profetas do tempo de Amós. Deus não faria nada sem antes falar aos profetas. Como é que de fato você estuda os profetas, todos eles, você vai ver Deus falando por meio dos profetas o que ele faria com a nação de Israel, especialmente, e as coisas aconteciam de acordo com o que os profetas falavam. Não tem nada a ver com os profetas de hoje, mas eles usam isso como uma forma de se defender. Usam o texto para dar validade às suas profecias. Só esquece que Deus já revelou o seu plano ao homem. Toda a palavra de Deus é a revelação de Deus, e toda a vontade de Deus está revelada na sua palavra. O que nós precisamos fazer é saber sobre como viver aquilo que Deus revelou para nós em sua palavra. Nós não precisamos querer saber o que vai acontecer no futuro, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós somos dispensacionalistas, nós cremos que haverá um arrebatamento, uma tribulação, um milênio e uma vida eterna com Deus. É a sequência cronológica da escatologia dispensacionalista. Não vamos entrar nos detalhes aqui, o assunto não é este. Então nós já sabemos que vai acontecer. Nós não precisamos saber quando vai acontecer, mas que vai acontecer. E por ser dispensacionalista, pré-tribulacionista, sabemos que o próximo grande evento das Escrituras é o arrebatamento da igreja. Talvez você não concorde comigo, que você tem uma linha escatológica diferente, mas não é o caso aqui a discussão, a conversa. Mas é saber que, de um jeito ou de outro, todo crente no Senhor Jesus Cristo, crendo que haverá tribulação, arrebatamento, milênio ou não,
se ele é crente no Senhor Jesus Cristo, ele vai estar para sempre com o seu Salvador. Um irmão certa vez contou a história de dois crentes, um amilenista, um dispensacionalista, e os dois defendendo as suas posições, e de repente se encontraram no céu. Aí um olhou para o outro e disse: não disse que era assim? Não importa, um dia estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos importa. Mas nós precisamos combater os falsos ensinos, esses que datam a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tomar providências contra os falsos ensinos. O que nós mais precisamos nos dias de hoje é de discernimento da palavra de Deus para combater essas pessoas. Devemos peneirar, separar e selecionar o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós temos visto em nossos dias. O crescimento espiritual sadio depende do exercício constante da fé. Se você não tiver discernimento, você não vai desenvolver o seu crescimento espiritual. O crente deve saber a diferença entre o alimento genuinamente espiritual e o alimento contaminado. Ao adquirir alimento genuinamente espiritual, ele vai crescer e vai prosperar na fé. Ele vai se fortalecer na fé. Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Você tem julgado no sentido de avaliação. Essa é uma outra arma dos falsos profetas. Olha, a Bíblia diz que nós não devemos julgar para não ser julgado. Então daí você fica de braços amarrados, mãos amarradas, braços presos, porque você não pode julgar o que está sendo dito. Não é isso. Eu não estou julgando aquele irmão. Eu estou julgando o seu ensino. E se seu ensino não é bíblico, eu tenho que rejeitá-lo. Se há algo de bom nele que dá para reter, talvez ali uma coisinha se salva, mas na maioria não é assim, infelizmente. E eu até como prática de vida, eu quando escuto um pregador que insiste em uma doutrina antibíblica, nada do que vem dele, por mais que seja até bom, eu absorvo, porque é nocivo para a fé essas coisas. Então nós devemos nos alimentar daquilo que é genuinamente espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu espero que você tenha, nesses dias de grande confusão bíblica, discernimento. Não seja intimidado com falsas doutrinas. Nós podemos ser a minoria, nadando contra a maré, mas sejamos firmes. Faça o teste. Ao tomar conhecimento de alguma novidade, contraste com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito? Os profetas tiveram o seu papel no seu tempo, na sua época. Hoje, o que nós precisamos saber, Hebreus 1, 1 e 2 fala: tudo que nós precisamos saber foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Espero que você possa conhecer essa verdade e descansar nessa verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não seja enganado por falso ensinamento. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa semana. Obrigado pela atenção. Que Deus nos ajude
a passar mais semana. Amém. Obrigado. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado a liberdade de entrar na casa dos teus servos, podendo abrir tua palavra e estudá-la. Abençoa-nos, ó Pai, essa semana. Ajuda-nos a viver para a tua glória nessa semana. Dá-nos sabedoria em discernir aquilo que está sendo ensinado por meio de púlpitos, vídeos, livros. Ó Pai, que nós possamos comparar com as Escrituras e ficar com a tua palavra, que é a verdadeira fonte que enriquece a alma do crente. Abençoa-nos, ó Pai, lhe peço, em nome de Jesus. Amém.